Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos juntos conferir os nossos objetivos? Acompanhe aqui. Nós vamos fazer, então, a leitura do gênero discursivo notícia, certo? Identificar o tema presente e também reconhecer o fato principal apresentado na notícia. Tranquilo? Bom, falando aqui, então, sobre o assunto que vai fazer parte então da nossa aula. Então nós vamos falar aqui sobre elementos da nossa cultura, da nossa diversidade cultural, enfim, tá? Então durante todo o ano são realizados diferentes eventos, que revelam então a diversidade. E esses eventos eles reúnem milhares de pessoas. Por exemplo, aqui o Festival de Parintins no estado do Amazonas, Então, se você acompanhar a imagem ali, você vai ver ali uma grande quantidade de pessoas ali que acompanham, Parece realmente jogos de futebol ali, Lotados ali, as arenas ali. Tranquilo? Agora eu quero perguntar para você, se na sua cidade, no seu estado, você acompanha, na sua região aí, algum tipo, de festival ou ainda eventos artísticos, que fazem parte da cultura, parecidos como esse aqui do Festival de Parintins? Existe algum movimento aí específico? Ah, professor, estou em dúvida, não sei se é, não sei se não é. Então, algumas regiões têm mais, eventos aí a respeito, então, desse elemento aqui de festivais, de cultura mesmo. Outros não tanto, Eu acredito que regiões assim mais populosas, cidades maiores, às vezes tenha menos eventos nesse sentido, tá? Se você tiver, alguma coisa, algum evento que você conheça, mesmo que seja de outros estados, eu acho bem interessante você compartilhar aí com a sua turma, com as pessoas também da sua família, Isso é muito bacana e interessante, tá bom? Vamos lá então, adiante aqui. Agora eu quero convidá-los a fazermos a leitura de trechos de uma notícia na qual é apresentada então informações sobre uma das edições do nosso festival aqui de Parintins, certo? Que ocorre lá no Amazonas, tá? O que será que temos aqui de informações? Então nós vamos conhecer especificidades, daquela região, como que ocorre aquele festival e assim por diante, tá? Olha lá, então acompanha aqui, nós temos o título da notícia. O título nós podemos chamar de manchete, Eu sempre digo que é importante chamarmos de manchete porque diferencia de outros textos. Todo texto tem um título, então para ficar diferente nós chamaremos de manchete, tá bom? Como é então a nossa manchete? Olha lá, fãs do Festival de Parintins fazem fila desde ontem para entrar no Bumbódromo, certo? Quando que foi publicada essa notícia? Em 30 de 6 de 2017, às 17h48, por Bianca Paiva, então quem escreveu, correspondente da Agência Brasil em Manaus. Por que será que tem um horário, pessoal? Vocês observaram esse detalhe? O horário ele vai aparecer quando o texto ele é retirado de uma fonte digital, por exemplo, de um site, um blog, um site. Então, quando aparece na internet, geralmente vai constar do horário. Por que será que o horário é importante quando nós vemos algo na internet? Porque nós muitas vezes acessamos várias vezes, de manhã, no meio do dia, à noite. E quando nós vemos o horário, nós pensamos, poxa, isso eu já li, Então eu já devo ter lido de manhã ou na hora do almoço ali quando eu acessei. Então é importante sabermos do horário para saber, às vezes, se já fizemos a leitura daquela notícia, daquela reportagem, daquele texto em si, certo? Muito bem, vamos adiante então com as informações. Olha lá. As filas das galeras, como são chamados os torcedores dos bois Caprichoso e Garantido, já estão dando a volta hoje 30 no Bumbódromo de Parintins, no Amazonas. O festival folclórico só começa à noite, mas muita gente chegou bem antes para garantir um bom lugar para assistir às apresentações. A torcida organizada Mancha Vermelha, o louco torcedor do Garantido, está acampada desde as 6 horas de ontem.
A funcionária pública Gorete dos Santos integra o grupo. Ela é parintinense e mesmo morando atualmente em Manaus, não perde um só festival. Certo? Agora, atividade número 1. Então, observando aqui, eu quero que você observe o trecho que está na tela e responda aqui para mim. Que fato originou esta notícia? Já voltamos. Legal, e aí? Você conseguiu então fazer a identificação do fato, né? Então, toda notícia ela é estruturada a partir de um fato, né? Então, tem o fato gerador e a partir daí as informações relacionadas, né? Então, a esse fato, o que aconteceu, onde aconteceu, quando, né? Com quem aconteceu, então as pessoas, né? Ou os profissionais envolvidos, né? Então essas perguntinhas são muito básicas, né? Que fazem parte, então, da maioria, né? Então, das notícias, certo? Então, o fato, qual é o fato? Será que você acertou aí? Vamos ver juntos? Olha lá, então, o fato aqui principal, né? Que é tratado, né? São as grandes filas ali que se formaram ali no Bumbódromo de Parintins, no Amazonas, na 52ª edição do Festival de Parintins, no ano de 2017. Então, perceberam então que os locais ali, onde se realizam, né, as apresentações, então, ele é chamado de bumbódromo, né? Então, tem lá, por exemplo, lá onde os carros correm, velódromo, né? Enfim, todos os ambientes ali eles recebem um nome, né? Nos jogos de futebol, os estádios, né? Então esse local ali onde a apresentação ocorre, então tem um nome específico. Isso é bem interessante, né? Vocês sabiam disso? Que tinha um nome específico, né? Para aquele local? Então é bem legal isso, né? Então agora aprenderam mais essa informação. Agora a nossa atividade de número 2. Então acompanhem lá. Releia o título da notícia. Fãs do Festival de Parintins fazem fila desde ontem para entrar no bumbódromo. Bom, a pergunta é: qual fato chama mais atenção no título? Pense e já voltamos.
Joia! E aí, você conseguiu então identificar no título o que mais chama a atenção, né? Qual é o elemento, né? Qual informação nós temos ali apresentada que salta aos olhos, digamos assim, né? Quando nós fazemos a leitura. Ah, professor, não percebi direito, estou meio desatento hoje. Ah, mas então nós vamos conferir juntos, né? E parabéns para quem prestou atenção e vai acertar então esta pergunta, tá? Vamos lá. Olha lá, então nós tivemos aqui, né? O que mais chama a atenção é o fato das pessoas fazerem fila um dia antes para entrar nesse local, né? Chamado bumbódromo. Então, isso é muito comum muitas vezes em grandes shows, né? Principalmente shows internacionais, as pessoas vão para fila, né? Levam lá sua cadeirinha, leva barraca, né? Fica lá muitos dias antes, uma semana antes, né? Dependendo do show, para garantir os primeiros lugares ou os melhores lugares ali para acompanhar ali o seu artista favorito, né? Então isso é muito frequente, digamos assim, nos grandes shows. Mas assim, pensando em algo regional, que acontece todos os anos, mesmo assim as pessoas terem, né, essa questão ali de formar fila um dia antes, acaba chamando atenção realmente, né? Então, será que era necessário, né? As pessoas todas vão conseguir entrar, né? Tem um lugar marcado ali nos ingressos, então talvez não fosse necessário, né, estar ali, mas acaba sendo meio que uma torcida, né? Igual o jogo de futebol, então as pessoas realmente torcem ali pelo seu boi, né? Tem o caprichoso e o boi garantido, então há uma disputa ali, né, em quem vai melhor, quem se sai melhor naquele evento, certo? Muito legal. Vamos contextualizar, né? Então, sobre o que nós estamos falando aqui, né? Os assuntos aqui que fazem parte, então, né, da cultura, né, dessa diversidade cultural. Principalmente falando aqui do Festival de Parintins. Você conhece esse festival? Já ouviu falar nele? Tem algumas dúvidas sobre ele? Vamos conhecer um pouquinho melhor, então, sobre como funciona, então, esse festival? Vamos lá. Olha lá. Então, o Festival de Parintins, ele é considerado uma das maiores festas regionais do país. Olha só que informação importante. Durante o festival, é representada uma rivalidade quase que centenária entre dois grupos que encenavam nas ruas de Parintins o folclore do boi bumbá, uma variação do Bumba Meu Boi nordestino. Então, os bois encenam a lenda de Catirina, uma roceira que teve o desejo de comer língua de boi durante a gravidez. Olha que interessante, né? Então, tem uma explicação, né, do porquê que se celebra, então, esse festival, né, que é quase centenário, como a informação diz, né? O que é centenário? Algo que está próximo, né, ou já completou 100 anos, certo? Muito bem. Vamos pensar juntos um pouquinho? Vejamos aqui. Olha lá, o que será que significa bumbódromo, né? Então, esse nome aqui um pouquinho extenso, né? Você já ouviu falar nessa expressão? Olha lá. Então, tem relação com o Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, certo? Bumbódromo, então, é uma espécie de estádio com o formato de uma cabeça de boi estilizada. Olha que interessante. Foi construído em 1988 em Parintins, no Amazonas, com capacidade para 30 mil espectadores. Realmente muito semelhante a alguns estádios aí que tem essa capacidade, né? Então, é o local onde ocorre a disputa entre os bois garantido e caprichoso. E a relação também com a palavra sambódromo, né? Então, no Rio de Janeiro tem sambódromo, né? Onde ocorrem ali as apresentações de carnaval, por exemplo, né? Beleza? Então, muito interessante, né? Percebermos, então, por que foi elaborado, por que esse nome, né, de bumbódromo foi dado, né? Então, olha o formato, né, de boi ali do estádio. Então, não é um estádio qualquer, né? Não é parecido exatamente com o estádio de futebol, né? Então, aquela cultura ali, com certeza, marca, né, aquela localidade, aquela região e todos os participantes ali, né, que gostam, então, do festival, tá bom? Agora, a nossa atividade de número 3, né? Observe a manchete da notícia.
Fãs do Festival de Parintins fazem fila desde ontem para entrar no Bumbódromo. Pergunta: por que foi usada a palavra fãs e não pessoas para designar os frequentadores deste festival? Pense e já voltamos. Legal, e aí, você percebeu ou imaginou por que então foi utilizada a palavra fãs no lugar de pessoas, né? O que é um fã exatamente? Você sabe o que é um fã, né? Então, fã é uma espécie de uma pessoa que acompanha, né? Tem lá um artista favorito, né? Então acompanha, gosta de tudo que a pessoa faz, né? Tira fotos, enfim, quer ter as informações a respeito da vida daquela pessoa e assim por diante. Será que a conotação é parecida aqui? Vamos ver por que foi utilizada essa palavra? Vamos ver então. Então, principalmente, né, porque aquelas pessoas, elas se tornaram fãs, né, uma espécie de torcedores ali de um grupo ou de outro, né, assim como ocorre, por exemplo, com os times de futebol e também as escolas de samba. Então, a palavra fã, ela reforça a afeição e o interesse demonstrado pelas torcidas dos dois bois, né, do boi garantido e também do boi caprichoso. Então as pessoas realmente torcem, né, como se fosse uma final de campeonato de futebol, por exemplo, né? Então há ali uma disputa, uma rivalidade ali entre os dois grupos, beleza? Bom, então até aqui nós lemos o título, o primeiro parágrafo da notícia, né? Você observou quantos elementos do texto nós já analisamos? Então agora vamos adiante, tá bom? Olha lá a atividade de número 4. Leia novamente a manchete. Fãs do Festival de Parintins fazem fila desde ontem para entrar no Bumbódromo. Que pessoa do discurso e tempo verbal são utilizados na manchete, que também podemos chamar de título? Já votamos.
Bacana, e aí? Você observou? Notou? Conseguiu responder? Espero que sim. Mas caso tenha ficado uma dúvida, então vamos ver, né, juntos como poderia ter ficado. Vamos lá. Então, que pessoa do discurso, então, aparece aqui, né? Então, primeira pessoa, terceira pessoa, né? Que tempo verbal foram utilizados, né? Foi o presente, foi o pretérito, futuro, enfim, vamos ver. Olha lá, a terceira pessoa do discurso foi utilizada, né? E o presente do indicativo. Então, é muito comum, então, nas manchetes que seja utilizado, então, o tempo presente, para passar aquela ideia, então, de atualidade, né? De que o fato é atual. Vamos refletir, então, um pouquinho, né, sobre esse título aqui, ó. Fãs do Festival de Parintins fazem fila desde ontem para entrar no bombódromo. Então, observaram que no título, né, foi empregado o tempo verbal presente, né? Fazem, né? Você sabe por que foi utilizado esse tempo verbal? Vamos conferir, então, melhor? Olha lá, o tempo verbal ele foi utilizado para produzir o efeito de atualidade. Então, a informação da notícia ela precisa sempre ser atual, né? Sempre ser instantânea. A notícia ela é um fato que aconteceu hoje ou ontem, digamos assim, né? Um dia ou 2 dias no máximo, né? Porque senão ela já meio que perde a validade. Seria um texto meio que com prazo de validade. Tanto no título como no restante das notícias, os verbos então eles são empregados em terceira pessoa com esse objetivo de estabelecer uma objetividade e precisão nas informações, a fim de garantir uma credibilidade, então, né, as pessoas vão confiar naquilo que foi informado, no que foi relatado. Perfeito? E o que nós fizemos então durante a nossa aula? Fizemos a leitura do trecho de uma notícia, né, que falava ali sobre o Festival de Parintins, né? A expressão fãs, por que ela foi utilizada dentro do título, e entendemos então o que é, por que é utilizado esse tempo verbal, né? No presente e na terceira pessoa também, beleza? Então, agradeço a você que esteve conosco e até a próxima.